pessoal! Hoje nós vamos falar de proporcionalidade. Vamos ver o que isso significa e vamos fazer cálculos. Ô, Mônica... Falaremos também da propriedade das proporções e vamos dar vários exemplos de onde elas devem ser aplicadas. Mônica, será que você... Por fim, veremos a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Ô, Mônica, a gente queria saber... Mas o que é? O que vocês querem, afinal de contas? Nós queremos saber se você pode levar a gente no baile funk. Vocês sabem que eu não gosto de baile funk. É só levar, Mônica. Nós não temos com quem ir, fora você, né? Eu tenho que fazer compras. Mas o baile é só amanhã. Amanhã eu tenho que ir ver a casa que a minha irmã está construindo. Mas é de noite. Tá, eu vou pensar. Ai, já é alguma coisa. Enquanto isso, você quer ajuda nas compras? Quero. Quanto você vai levar de queijo? Ah, só vou levar 2 quilogramas. E quanto está custando? 1 quilo de queijo custa R$ 4,60. Bom, então 2 quilos custam o dobro, né? Exatamente, R$ 9,20. Você podia me ver 2 quilos de queijo, tá? Por favor. Caramba, Mônica, você não acha melhor levar só meio quilo, não? E quanto eu teria que pagar nesse caso? Bom, se 1 quilo custa R$ 4,60, meio quilo custa R$ 2,30. Isso mesmo, o preço do queijo é proporcional ao seu peso. Proporcional? Como assim? Eu lhe disse que 1 quilograma de queijo está custando R$ 4,60. É, tá lá na tabela. Daí você concluiu que 2 quilogramas custariam R$ 9,20. Concluí sim. Por isso eu achei melhor comprar só meio quilo, né? Que custariam R$ 2,30. E vem cá, onde é que tá o tal do proporcional? Nós dizemos que o preço do queijo é proporcional ao seu peso, porque quando o peso do queijo aumenta, o preço do queijo também aumenta. E quando o peso diminui, o preço diminui. O preço é proporcional ao peso do queijo que eu quero comprar. Se a quantidade aumenta, o preço aumenta também. Na mesma proporção. Obrigada. Vamos continuar, vem. Aqui, Matias. Uma dúzia de ovos está custando R$ 1,30. Pô, tá caro, hein? E se eu quiser levar 3 dúzias de ovos, você pagaria? Bom, se você quiser levar 3 dúzias de ovos, você vai pagar 3 vezes o preço de uma dúzia, ou seja, R$ 3,90. Isso mesmo. Novamente a quantidade aumentou e o preço aumentou na mesma proporção. Assim, a quantia que eu for pagar pelos ovos será proporcional a quantas dúzias de ovos eu for levar. Se eu quiser levar 7 dúzias de Mônica, ovos... você vai levar 7 dúzias de ovos? Olha o colesterol. É só um exemplo, Matias. Então, se eu quiser levar 7 dúzias de ovos, Então você vai ter que pagar 7 vezes o preço de uma dúzia. 7 vezes R$ 1,30. Dá R$ 9,10. Percebe? Aumenta a quantidade, aumenta o preço. É, mas eu acho que é sempre assim. Nós esperamos que seja, mas nem sempre isso acontece. Olha aqui, Matias. A embalagem de 1 litro de água sanitária custa 56 centavos no supermercado. Ih, tá caro? Eu tô meio por fora, mas olha o preço dessa embalagem aqui de 2 litros. Ah, tá custando R$ 1,05. Pois é. Se 1 litro custa 56 centavos, então 2 litros deveriam custar 2 vezes 56 centavos, ou seja, R$ 1,12. Ah, mas aqui diz que essa embalagem de 2 litros tá custando só R$ 1,05. Então, é mais econômico levar essa embalagem de 2 litros. Esse é mais um exemplo útil de proporções. Devemos sempre fazer esse exercício quando formos às compras. Se você me permite, eu gostaria de praticar com os iogurtes. Ok. Vencido pela onda consumista, eis que me deparam com essas 2 embalagens de iogurte. Uma, com 4 iogurtes, está custando R$ 6,40. E a outra, com 6 iogurtes, está custando R$ 8,20. Qual que eu levo? Bem, se 4 iogurtes dessa embalagem custam R$ 6,40, então um iogurte da embalagem custa R$ 1,60, que é o resultado de R$ 6,40 divididos por 4. Bom, partindo daí, então, se um iogurte custa R$ 1,60, essa outra embalagem com 6 iogurtes deveria custar... R$ 9,60, que é o resultado de R$ 1,60 vezes 6. Ué, mas não custa R$ 9,60. Essa embalagem com 6 iogurtes está custando R$ 8,20. Então é uma boa oferta, Matias. Cara, eu vou sair por aí catando ofertas.
Vamos? Vamos. E você estava preocupado com os gastos, hein, Matias? A Mônica tinha muita promoção, não dava mesmo pra resistir. É. Pena que nós não encontramos aquele seu amigo que carrega compras, né? Sabe que ele faturava uma grana boa com isso? Uma média de R$70 de segunda a sexta. E ele não fica mais lá? Fica, mas só terças e quintas, porque senão ele não consegue estudar, né? Ah, isso é ótimo. Vamos então calcular quanto deve estar ganhando por esses 2 dias? Bom, isso como ele agora tá trabalhando 2 vezes na semana... Vamos fazer uma tabela. Uma tabela que represente essa situação. De um lado, colocamos os dias de trabalho. Do outro, colocamos quanto ele ganha, a sua renda média. Bom, ele disse que de segunda a sexta dá pra faturar R$70. Mas o que queremos encontrar é quanto ele ganha só trabalhando 2 dias. Em primeiro lugar, eu calculo quanto ganhava por um dia de trabalho, dividindo 70 por 5, que eram os 5 dias que ele trabalhava por semana. Depois eu posso ver quanto ele ganha por 2 dias, multiplicando o valor de um dia por 2. Aí dá pra ver que ele recebe R$28 nos 2 em que está trabalhando agora. Como se pode ver, aqui também estamos falando de proporções entre grandezas. Grandeza? Que barato é esse? Grandeza é tudo aquilo que podemos medir. No caso, dizemos que dias de trabalho é uma grandeza proporcional à grandeza renda. Quando variamos, ou melhor, quando mudamos de valor uma das grandezas, a outra grandeza também varia. Outra forma de representar essas comparações de grandeza é escrevê-los como frações. Como? Vamos continuar com o caso desse seu amigo que carrega compras. Primeiramente, vamos retirar as unidades da tabela e deixar apenas os números, as medidas. Agora, vamos escrever os números de uma mesma grandeza como uma fração e igualar essas frações. Cada uma dessas frações que usamos para comparar 2 medidas de uma mesma grandeza é chamada também de razão. Dizemos, então, que a razão entre os dias de trabalho é igual ou proporcional à razão entre os ganhos. Podemos dizer isso mesmo? Vamos conferir. Você sabe que se dividirmos ambos os termos de uma fração por um mesmo número, ela não se altera. Nesse caso, como a fração dos dias de trabalho já está bem simplificada, vamos simplificar a fração dos ganhos dividindo ambos os termos por 14. Daí obtemos... Maneiro! A razão entre os dias de trabalho é igual ou proporcional à razão entre os respectivos ganhos. Olá, pessoal. Aí, Marilu, chegou numa boa hora. Nem vem que eu não posso ajudar vocês a arrumar nada agora. Tem que terminar de ler um livro pra escola. E quem falou em ajudar em arrumar alguma coisa? Nós estamos falando de proporcionalidade. Falando de quê? Proporcionalidade. Contamos a ela, Mônica? Contamos, mas antes eu preciso atender o telefone. E você vê se você aprende, porque a Mônica tem que nos levar ao baile de amanhã. Pronto, voltei. Nós estávamos falando de quê mesmo? De proporcionalidade. Ah, é. Nós estávamos falando de proporcionalidade. E você mesma pode dar um exemplo com esse livro que você tem que ler para a escola. Quantas páginas do livro você leu até agora? Olha, que eu li mesmo foram 90 páginas. E levou quanto tempo para ler essas 90 páginas? 2 horas marcadas no relógio. E faltam quantas páginas para chegar ao fim? Faltam 270 páginas. Então, Matias, diga a ela quanto tempo ela ainda vai levar para ler o livro todo, se continuar nessa mesma proporção. É elementar, minha cara Marilu.
Bem, de acordo com o método de investigação científica, se você lê 90 páginas em 2 horas, isso significa que você lê 45 páginas por hora, o que é uma leitura lenta, diga-se de passagem. Matias, continua. Bem, se você ler 45 páginas por hora, terminará de ler as 270 páginas restantes Em quanto tempo mesmo, hein, Mônica? É melhor eu explicar uma propriedade das proporções para chegarmos a essa resposta. Quer a roupa de detetive, Mônica? Não, não precisa não, Matias. A Marilu nos disse que leu 90 páginas em 2 horas, certo? E você concluiu que ela leu 45 páginas por hora. Então, agora nós precisamos saber em quanto tempo a Marilu levaria para ler as 270 páginas que faltam, indo nessa mesma proporção. 45 páginas em 1 hora, 270 páginas em X horas. A propriedade que pretendo explicar agora parte do seguinte: o produto cruzado dos termos de 2 razões continua sendo uma igualdade. No caso, 45 vezes x é igual a 270 vezes 1. Ou seja, 45x é igual a 270, o que nos leva a x é igual a 270 divididos por 45. X é igual a 6. Eu vou demorar 6 horas pra terminar de ler o livro? Se mantiver a mesma proporção original. Não posso acreditar. Eu vou lhe mostrar que é verdade. Se 2 frações são iguais, é porque, se simplificarmos as duas ao máximo, elas ficam representadas pela mesma fração. Ih, Mônica, você já me falou isso já. Sim, mas agora vamos mostrar a Marilu com outro exemplo. Se 6 sobre 9 igual a 10 sobre 15 é uma proporção, isto é o mesmo que dizer que esta igualdade é realmente verdadeira. Vamos começar simplificando a primeira razão. Dividindo o numerador e o denominador por 3, ficamos com 2 sobre 3 igual a 10 sobre 15. Vamos agora simplificar 10 sobre 15. Dividindo o numerador e o denominador por 5, ficamos com 2 sobre 3 igual a 2 sobre 3. Onde a proporção original é verdadeira. Agora testamos a propriedade que eu enunciei. 6 vezes 15 igual a 90. E 10 vezes 9 também é igual a 90. Tá aprovado, Marilu? Tá, vocês sabem mesmo esse negócio. Eu vou demorar 6 horas pra terminar de ler o livro. Divirta-se. Nem acredito que acabei o livro. Tá legal, agora vamos nos concentrar no baile. Mas antes a Mônica quer visitar a casa que a irmã dela tá construindo. É mesmo. Será que fica longe? Um pouco. Vem que eu lhe mostro no mapa. Nós estamos aqui. O local onde a irmã da Mônica está fazendo a casa é aqui. Parece perto. Acontece que a escala desse mapa é de 1 para 1 milhão. O que quer dizer isso? Quer dizer que a razão entre as medidas que aparecem no mapa e as medidas reais é de 1 para 1 milhão. Razão? E então você já está enturmado com as proporções? A representação em escala é uma forma do desenho ser proporcional à realidade. Sabendo que a escala do mapa é de 1 para 1 milhão, basta nós sabermos quanto mede essa distância aqui para calcularmos, aproximadamente, qual é a distância real entre onde estamos e o local que a irmã da Mônica está fazendo a casa. Aqui no mapa, a distância entre onde estamos até a obra é de 15 centímetros. Agora é só comparar as razões. 1 sobre 1 milhão igual a 15 sobre x. Ou seja, medida no mapa, medida real. X igual a 15 milhões. A casa que a irmã da Mônica está construindo fica a 15 milhões de quilômetros daqui? Não, Matias. Nós não medimos a distância no mapa em centímetros. Então o resultado é 15 milhões de centímetros. Que é o mesmo que 150 mil metros ou 150 quilômetros. Menos mal, mas ainda é longe. De qualquer forma, acho bom fazermos companhia pra Mônica ou ela não nos leva no baile. É verdade. A planta da casa tá por aí? Tá. Vai ficar muito maneiro. Você já pensou nas festas que podem rolar nesse salão? Vamos ver quanto ele mede?
Aqui na planta, ele mede 8 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Como a escala é de 1 para 100, O comprimento real é de 8 centímetros vezes 100, que é igual a 800 centímetros, ou 8 metros. enquanto que a largura mede 6 centímetros vezes 100, que é igual a 600 centímetros ou 6 metros. É um baita salão. Se dá pra dançar muito funk aí. Mas vocês só pensam nisso, é? Se você aprendesse a dançar, ia gostar. Eu não quero saber de baile funk. Mas você vai nos levar no baile de amanhã, não vai? Amanhã, o que eu quero é ir na obra da minha irmã. Vocês vão comigo? Ô, Mônica, você não vai levar a gente no baile? Pra ser sincera, eu não tenho a menor vontade. Deixa, ainda falta muito tempo. Até lá a gente tem muito que aprender e muito que ensinar a ela. Então, vocês gostaram da casa que a minha irmã está fazendo? É maneira. Legal também aquela caixa d'água que os operários fizeram, não é, Matias? É autona, né? Você sabe quanto ela mede, Mônica? A caixa d'água? Não faço a mínima ideia. Pois nós descobrimos. Não me digam que vocês subiram lá no alto enquanto eu não estava olhando. Nada disso. Apenas usamos as noções de proporcionalidade que você tão bem nos explicou. Isso mesmo, e aproveitamos a sombra que a caixa d'água produzia. E comparamos na mesma hora e no mesmo local com a sombra de um dos operários, aquele grandão de 1,80 m. E o que obtiveram? Se a caixa d'água produzia uma sombra de 10 metros, E o homem de 1,80 m de altura produzia uma sombra de 1,20 m, tudo medido no mesmo local e na mesma hora, foi fácil então chegar à medida da altura da caixa d'água. o homem de 1,80 m produz uma sombra de 1,20 m. Levando tudo para centímetros, o homem de 180 centímetros produz uma sombra de 120 centímetros. Isso significa que a razão entre o tamanho do homem e a sua sombra é de 180 sobre 120. Que simplificando, dividindo ao máximo, dá 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a razão entre um objeto e a sombra que ele forma, naquele local e naquela hora. Como a sombra produzida pela caixa d'água era de 10 metros, A razão da altura da caixa d'água, x, sobre a sua sombra é igual a 3 sobre 2. chegando aí, é só aplicar aquela propriedade que você ensinou, Mônica. Numa proporção, os produtos do numerador de uma fração pelo denominador da outra fração são iguais. 2 vezes x igual a 3 vezes 10. 2x igual a 30. X igual a 15. 15 metros é quanto mede a altura da caixa d'água. Adorei, meninos! Obrigada, Mônica. Vocês deram mais um exemplo de proporção, onde as grandezas variam da mesma forma. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta também. E se uma diminui, a outra diminui também. Fizemos o possível. Será que agora você podia reavaliar a sua posição sobre o baile funk? Agora eu vou aproveitar essa animação toda de vocês para falar sobre grandezas proporcionais que variam inversamente. Como assim? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ué, mas que caso é esse? Há vários. Se no supermercado houver apenas uma pessoa colocando o preço em determinado produto, ela vai levar um determinado tempo para acabar o serviço. No entanto, se outra pessoa vier lhe ajudar, certamente o trabalho será feito em menos tempo. Bom, me parece lógico. Apesar de que, com a inflação baixa, não sei pra que mudar os preços. Se há um funcionário, o tempo gasto no serviço é de 3 horas. Mas se houver 2 funcionários com o mesmo serviço, o tempo gasto será metade. Será de 1h30. Essas são grandezas proporcionais que variam inversamente? Exatamente, como também a velocidade e o tempo. Reparem nessa nova tabela, que quanto maior a velocidade com que o carro anda, menor o tempo que ele leva para chegar num determinado local. Quando a velocidade dobra, o tempo se reduz à metade. Quando a velocidade é multiplicada por 4, o tempo é dividido por 4. Portanto, a velocidade e o tempo são grandezas que variam inversamente. Nesse exemplo, se o carro for a 100 km por hora, ele vai chegar em 20 minutos. Se o carro for a 100 km por hora, o motorista vai ser multado. Tá legal, Mônica, aprendemos isso também. Mas será que nem agora você reavalia sua posição sobre os bailes funk? Quanto mais vocês falam desses bailes, menos eu gosto deles. Isso é inversamente proporcional.
É. Por outro lado, quanto mais vocês aprendem matemática, mais eu gosto de vocês. Isso não só é diretamente proporcional, como também é muito legal. É. Ok, eu os levo no baile. Verdade? Verdade, brother! Yeah! No programa de hoje, estudamos proporcionalidade. 1 quilo de queijo custa R$ 4,60. Bom, então 2 quilos custam o dobro, né? Exatamente, R$ 9,20. Vimos o conceito de proporções. Pena que nós não encontramos aquele seu amigo que carrega compras, né? Sabe que ele faturava uma grana boa com isso? Uma média de R$ 70 de segunda a sexta. E ele não fica mais lá? Fica, mas só terças e quintas, porque senão ele não consegue estudar, né? Ah, isso é ótimo. Vamos então calcular quanto deve estar ganhando por esses 2 dias? Realizamos cálculos de proporcionalidade. Bem, se você ler 45 páginas por hora, terminará de ler as 270 páginas restantes Em quanto tempo mesmo, hein, Mônica? É melhor eu explicar uma propriedade das proporções para chegarmos a essa resposta. Aprendemos uma importante propriedade usada em matemática. Entendemos como usar escalas de mapas. Vai ficar muito maneiro. Pô, você já pensou nas festas que podem rolar nesse salão? Vamos ver quanto ele mede? De plantas de casas. Legal também aquela caixa d'água que os operários fizeram, não é, Matias? É autona, né? Você sabe quanto ela mede, Mônica? A caixa d'água? Não faço a mínima ideia. Pois nós descobrimos. Vimos o uso de grandezas diretamente proporcionais em exemplo geométrico. Se no supermercado houver apenas uma pessoa colocando o preço em determinado produto, ela vai levar um determinado tempo para acabar o serviço. No entanto, se outra pessoa vier lhe ajudar, certamente o trabalho será feito em menos tempo. Por fim, soubemos o que são grandezas inversamente proporcionais. E no próximo programa, aprenderemos mais um pouquinho de matemática. Até lá!